a intervenção militar no estado do Rio de Janeiro inverte a cadeia de comando. Não é o Temer que está dando as cartas no Rio de Janeiro, são os militares que assumiram o governo do estado do Rio de Janeiro, orientados pelo general Etchegóin e pelo general da reserva, o general Heleno, que comandava as tropas brasileiras no Haiti e que foi o comandante da região militar norte. Está havendo uma reunião agora do Temer com os governadores para ver aonde há necessidade de intervenção militar. Não, agora é uma nova orientação para o Brasil. Não é mais o cachorro correndo atrás do rabo, né? Agora a cadeia de comando está estruturada. Está estruturada. E que há um comando militar que está situado no Rio de Janeiro, mas que é quem está dando a linha para todo o Brasil. Os generais da linha dura estão ascendendo na carreira, estão sendo transferidos, estão vindo de outros estados para formar um novo staff, uma nova direção militar no Brasil. Os mais moderados, eu acho que eles estão perdendo espaço, embora tanto é que agora voltou o Ministério da Defesa ser comandado por um militar. O Ministério da Segurança Pública é uma nova forma de traduzir essa militarização da política brasileira, né? Porque a intervenção militar do Rio de Janeiro foi feita em função do número de pessoas armadas no Rio de Janeiro, foi em função que as praias do Rio de Janeiro estavam ocupadas. Não. O Rio de Janeiro, se a gente for fazer uma análise politicamente, é o estado onde existe, ou pelo menos existia, o menor controle político, da opinião política. Duas exteriorizações dessa rebelião política que ocorre no Rio de Janeiro foi a ocupação do Aeroporto Santos Dumont e o samba e o Carnaval da Sapucaí, com maior destaque para a Escola Tuiuti. Mas isso não era a única coisa que estava havendo. O prefeito abandonou a cidade, tudo aquilo. O Rio de Janeiro é o lugar mais politizado do Brasil. Lá até a polícia está fazendo greve, né? Por conta da quebra do governo. O governador está muito doente, muito fragilizado, muito fraco. O ex-governador Cabral, que é do MDB, que é o orientador político do atual governador, está numa situação muito difícil. Então houve uma quebra, né, de toda a representação por o presidente da Assembleia, o Pisciani, tudo aquilo. Então houve uma quebra. Como está havendo uma radicalização da eleição à presidência da República, e quanto mais o Lula é punido, mais ele cresce, e poderia haver um anúncio de uma prisão do Lula com consequências imprevisíveis do ponto de vista insurrecional, o Rio de Janeiro foi decretada a área de segurança nacional, foi colocado como intervenção federal militar por conta desse caráter de rebelião que o Rio de Janeiro se encontra. O que eles querem fazer é uma legislação específica para regiões militarmente ocupadas. Então começou com aquela frase de um general legalista que a ocupação militar não pode ser sucedida de uma investigação como uma comissão da verdade. Depois a reivindicação que qualquer fato ocorrido durante a ocupação só pudesse ser analisado pela Justiça Militar. E hoje tem uma nova, que é qualquer pessoa armada qualquer pessoa que ande armada no Rio de Janeiro, mesmo que as imagens sejam captadas à distância como drone, elas podem ser alvejadas.
Então, é uma interpretação diferente, não é aquela... É a exacerbação da antiga resistência seguida de morte, né? Então, o auto de resistência. É aquele negócio dos mandatos de busca e apreensão coletivo, né? Fazer o cadastramento, fazer o fichamento, né? A carteira de identidade, a foto da pessoa, para ver se corresponde ao que tem lá. Luiz Nassif, que é uma pessoa muito séria, disse que essa ocupação ensejava um novo pacto nacional que existe aqui em São Paulo, né? Do setor de segurança com o crime organizado, né? Então, isso é uma coisa muito preocupante, né? Que é uma coisa totalmente subterrânea, a gente não conhece as bases. Lógico que a gente está vendo que as facções estão divididas e como a gente tem essa leitura, eu tenho uma leitura que esse, lógico, é um outro golpe com outras características, né? Onde os militares não tinham aparecido até então, só tinham aparecido os juízes, os procuradores e uma forte influência midiática, agora tem um componente militar. O Lula, hoje, na entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, ele fala que ele continua confiando na democracia. Na democracia todos nós confiamos, porque não há outro regime, não há outro sistema que as pessoas civilizadas não tem outro lugar onde você possa conviver nas relações humanas civilizadas que não seja na democracia. Agora, o fim da democracia também tem que ser diagnosticado, tem que ser mapeado, né? Então, se todas as regras do jogo estão sendo aviltadas, então eu acho que as regras da democracia foram aviltadas desde a queda da presidente Dilma. E de lá para cá, tudo tem piorado, né? Você prender um professor, mandar você citar, para mandar depor um professor como Carlini, Elisaldo Carlini, professor da Unifesp, com 88 anos de idade, por apologia ao crime, quer dizer, é demência, né? Demência total. Então, a gente tem que ver que as regras da democracia, mesmo o processo contra o Lula e outras pessoas presas e tal, né? Imagina, a casa de advogados invadida porque fizeram seminários, porque organizaram defesas, né? Então, é uma situação muito grave, né? E eu sempre tenho uma frase de efeito que eu uso, que é o seguinte: para você saber se você está numa ditadura, o termômetro para você medir essa temperatura é quando as regras que são aplicadas ao povão começam a ser aplicadas aos setores da classe média, você chegou na ditadura, né? Porque para o povo não tem refresco. Então, as regras que vigem são sempre as do estado de exceção. Agora piorou. Então, qual seria o próximo passo? Eles quererem intervir em outras regiões de alta politização, porque o indicador não é a violência. Se as intervenções militares tivessem sido feitas e planejadas para coibir graves situações de violência contra a população, é evidente que a metodologia seria completamente diferente. Quando você vê o massacre de uma tribo, quando você vê o envenenamento em massa de uma população, quando você vê situações absurdas de ocupação de terras por grandes fazendeiros, em detrimento de populações que lá viviam, enfim, qualquer situação de violência, ninguém é a favor da violência e ninguém é favorável ao crime. Pessoas normais são totalmente avessas à violência, todos nós. O problema é que as intervenções militares não estão sendo planejadas para coibir e combater a violência. As intervenções militares são intervenções para coibir a contestação política.
a resistência política. Então, daí é que vem o pavor por esse novo regime, essa nova direita. O general Heleno, ele é um doutrinarista. Ele deu uma entrevista muito clara das condições que ele estabelece para que a ocupação militar, esse Mourão, que foi para a reserva ontem, homenageando Ustra, também deixa claro que se não houver condições totais para agir, a intervenção é manca, é um cachorro morto, um cachorro ser. Cachorro, ele usa uma expressão aí vulgar. Então, as bases estão dadas, Comandante da cena, não era o comandante geral, comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. A partir de agora, o sujeito que estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso. Tá? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Então, infelizmente, embora seja um governo golpista, a gente tem que reconhecer que o governo Temer terminou sua fase, né? E que agora inicia um novo governo no Brasil sob orientação militar. A interpretação que se faz é que o Temer conseguiria ter feito um giro bonapartista, dele assumir o comando das Forças Armadas, ele está dando a linha e pôs as Forças Armadas a serviço desse governo. Isso é um erro. Isso é um erro. O Temer não comanda hoje o movimento das Forças Armadas, ele está totalmente a reboque. O Jungmann, que é um ministro fraquésimo, de personalidade fraca, tal, meio desmoralizado, ele também não está no comando como as pessoas pensam. Eles estão cumprindo um roteiro que lhes foi definido. Hoje quem dá linha política no país é o general Etchegóin. Ele é o comandante e quem dá linha política para todo o governo Temer, para os ministérios e tudo mais. O governo Temer, a qualquer momento, pode ser substituído, porque já tem um comando atrás deles. De uma forma ou de outra, os filhos e os netos dos golpistas e as forças econômicas do capital que eles representam estão de volta. Não, eu tenho uma cena na minha mente, que eu fui até perguntar para Maria do Rosário, quando eles foram pedir audiência com o presidente do TRF4, tinha um quadro fora da parede que estava ao lado do sofá da poltrona do presidente do tribunal. E era o general Flores, o general Thompson Flores, aquele da história de Canudos. E eu perguntei, Maria do Rosário, era mesmo? Era. Agora ela falou, agora você também não vai querer, você não sabe a força da família Flores aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, não é um problema só de 64, né? É um problema dessa história militar do Brasil. Eleição vai ter de qualquer jeito. Porque se você quiser fazer uma insurreição, você fala que não vai ter eleição. Isso não quer dizer que a esquerda vai ter chance de participar livremente. Agora, eu acho que vai ser uma eleição completamente tutelada, viciada, limitada por todo esse arranjo, por todo esse acordo nacional, né? Lógico que como é que eles vão fazer com Lula?
Eles não sabem o que eles vão fazer com o Lula, né? A prisão do Lula ou a condenação do Lula fosse uma coisa isolada, não. O golpe é um golpe de largo espectro. É lógico que é um golpe tão desmoralizado, é um golpe tão desarranjado, né? E você vê que a mídia, hoje, qual é o negócio da mídia? O Brasil voltou a crescer de forma espetacular, a economia reage, o povo, numa miséria, é uma coisa, um quadro terrível, qualquer um, né? A classe média todinha quebrada, sem grana, todo mundo no cheque especial, todo mundo devendo no cartão, e os caras falando, não, o Brasil agora vai, né? Então, de um lado, tem um governo péssimo, o povo insatisfeitíssimo. Agora, quem que está dando um enunciado? Porque o problema não é o que você vê, o problema é que você lê um jornal, vê um noticiário, não tem nada com o que está acontecendo na rua. Aí você fala, porra, esse jornal de que país é, né? Loucura isso aqui, né? Então, acho que é péssimo, né? Então acho que ganha quem errar menos, né? Quem acertar mais. Agora, ganhar o quê? Então as eleições estão seriamente... Não é como na ditadura de 64, que falaram que o golpe ia durar 1 ano, e que o Lacerda, o Juscelino, o Adhemar de Barros, o Brizola poderiam disputar as eleições, que era só um interregno pelo Castelo Branco, que foi o primeiro general, né? Não, arrumar a casa, não. Logo em seguida veio o ato institucional número 5, né? Veio o Costa Silva, o regime fechou, a perseguição foi impressionante. Então nós temos desde o professor Carlini, né? Um tiozinho de 88 anos que estuda o uso medicinal da maconha. Ele explicou lá na Escola Paulista. Qual é o negócio dele? Ele quer saber o efeito medicinal, porque ele trabalha para grandes instituições internacionais e eles pedem para que o professor desenvolva no Brasil testes clínicos com animais e até com seres humanos, e o que mais ele conseguiu avançar foi na epilepsia, no tratamento e tal. Ele foi preso por causa disso, né? E aí até pensava que era um delegado. Não foi um delegado, foi o Ministério Público que pediu a prisão do professor para que ele pudesse ir lá depor, e só chegou ao conhecimento do público porque o advogado que o acompanhou fez a divulgação, senão ninguém saberia, né? Então, nós começamos como naquela época, né? Que as primeiras pessoas foram os infectologistas do Rio de Janeiro, em 64, que foram todos aposentados, demitidos, né? Então, você viu, o professor falou em Brasília, Luiz Felipe Miguel quer fazer um curso sobre o golpe, o ministro da Educação se pronuncia, né? Agora, eu acho que está todo mundo... As análises, né? Não, a intervenção federal do Rio de Janeiro não tem problema, porque tem apoio da população. Como é que nós vamos ser contra? Porra, então daqui a um pouco tiver pesquisa sobre pena de morte, nós vamos apoiar a pena de morte, porque a pesquisa, eu acho que é complicado, mas a situação é difícil, a situação está difícil. Então, precisamos conversar com o nosso povo, né? Organizar o nosso povo, reagir, conversar, esclarecer, pedir para não assistir tanta TV Globo, né? Porque também na nossa época, lá em 64, o Chateaubriand não pegava leve, não, quando ele tinha um repórter essa, né? Eu só tenho medo, isso eu já te falei, vou repetir, não sei se é bom gravar, mas vou falar. Eu só tenho medo de o dia da prisão do Lula, se ela vier a ocorrer, que é o que nós não queremos, eles façam um espetáculo semelhante ao da morte do Marighella lá em 4 de novembro de 1969, com o jogo no Pacaembu de portões abertos, Corinthians e Santos, e uma espetacularização, né? Isso eu acho que é o que o povo brasileiro
não merece, não quer, e muito menos o Lula, né? Mas então vamos ver como é que dá para encarar esse golpe. Não é com medo, não é com covardia que nós vamos enfrentar o golpe. Não é com a naturalização do golpe. Eu sei que é uma palavra horrível. Naturalização do golpe é fingir que não teve golpe. Fingir. Que acho que vai dar para eleger todo mundo, que daqui a um ano está todo mundo de volta. Então, a coisa está difícil. Mas vamos resistir. Não vamos nos ajoelhar, não. Estamos velhos, mas não perdemos a vergonha, cara.